o Fluminense, que agora eu vou contar as minhas histórias com o Fluminense pra você. O Fluminense é tipo uma... Eu tava falando pra você que Star Trek é uma constante na minha vida, o Fluminense é outra, entendeu? O Fluminense, você sabe que a gente tem a gente tem Plutão que foi rebaixado, né? Sim. De planeta não. Só que tem um objeto no Sistema Solar que lembra muito o Fluminense, cara. Olha aí. Que é Ceres. Ceres, ele foi um objeto que ele foi descoberto como planeta, porque ele era o maior do cinturão de asteroide. Aham. Aí ele caiu, que eu brinco, ele caiu para a 3ª divisão. Tá. Ele virou asteroide. Depois ele virou planeta. Depois ele subiu para planeta não, entendeu? Planeta então não. Hoje em dia ele é um planeta não. Hoje ele tá na 2ª divisão. Não, mas eu acho legal essa coisa de cair para a 3ª divisão. Se tivesse caído e ficado lá, teria sido, né, um horror. Mas é legal essa coisa de você ir pro inferno e voltar, entendeu? Entendi. E ao contrário do que muitos haters falam, voltou pela própria perna, porque ganhou, entendeu, a Série C, ia jogar a Série B. E não foi culpa dele a confusão que deu, né? Não foi culpa dele, naquele ano ia cair Botafogo, ia cair São Paulo, ia cair um monte de gente, entendeu? E a gente disputou mesmo. A gente entrou nesse campeonato, que era um campeonato maluco, lá Copa João Avelange, na qual várias pessoas da Série B, times da Série B, entravam no meio do campeonato. Isso. Tanto que a gente foi eliminado pelo São Caetano, grande azulão. Isso mesmo. Mas, pô, eu gosto de futebol, entendeu? E eu trato todo mundo com o maior respeito, entendeu? Não, isso que é importante, né, cara? E eu acho, tipo, o Fluminense é um time que faz parte da história do futebol. Então, por exemplo, quando o Corinthians da Inglaterra veio jogar no Brasil e inspirou a criação do Corinthians, ele veio jogar contra o Fluminense lá no Rio. Então, tipo, o Fluminense ele tem, tipo, várias coisas que fazem parte da história de outros times. E o primeiro jogo da seleção brasileira foi disputado nas Laranjeiras, que foi construída para a seleção brasileira. Pois é, então tem esse lado. Eu falo, pô, o Fluminense é a história do futebol brasileiro. Aí a galera fala, mas Série C, não sei o que lá. Beleza, cara, isso aí também faz parte da história. Não sei se você sabe. Pois é, a história não são só glórias. Eu conheço bem. Cara, mas eu tenho 2 histórias com o Fluminense que eu quero te contar há muito tempo. A primeira foi na Libertadores, 2007, né? 2008. 2008. Foi a final, eu tava lá, né? Foi a final mais roubada da Libertadores de todos os tempos. Vou te contar. E olha que eu sei que você já foi roubado na final da Libertadores. Fui, várias vezes. Mas eu vou te contar o que aconteceu comigo, cara, nesse dia. Eu trabalhava com petróleo, aí eu trabalho com petróleo até hoje e tal. Você tava lá no Rio? Não, eu tava no Rio, tá. Eu ia pro Rio direto, e eu tava no Hotel Windsor. Sim, conheço que bem. É a concentração do Fluminense, sabia disso? Copacabana. E aí, o que acontece? Um chefe da minha empresa lá de fora veio e ficou hospedado nesse hotel. Tá. E ele falou, cara, vem aqui pra gente passar o dia aqui conversando e tal, não sei o quê. Não podia entrar ninguém no hotel naquele dia, porque foi no dia da final. Entendi. E aí eu cheguei lá no hotel, o cara falou assim, cara, não, o hotel tá fechado. Eu falei, não, o fulano de tal também, o cara tava lá, top e tal, não sei o quê. Ele falou, não, pode entrar. Só tinha eu, esse chefe e a delegação do Fluminense. Era aquele dia, cara. Era o dia da final da Libertadores. A porta do Windsor ali, ó, lotada de torcedor e tudo. Eu e meu chefe conversando aqui, sabe quem tava do nosso lado? Quem? Renato Gaúcho. Bebendo o dia inteiro, cara. É por isso que ele fez um monte de merda lá na final. Eu não entendo como que aquele cara conseguiu depois levantar. Cara, sem brincadeira, ele bebeu umas 3 garrafas de uísque sozinho, cara. Eu não me surpreendo que ele fez tanta besteira naquele jogo, entendeu? O cara é mole ganhar aquele negócio, entendeu? A gente foi roubado, mas também teve uma dose de incompetência do Renatão. Né? Aí foi pro jogo, né? Foi lá pro jogo, tal. Aí o ônibus saiu. Cara, a porta do hotel um caos total, cara. E aí foi pro jogo e eu lá, né, quieto lá no hotel. Eu fiquei no hotel. Acabou porque o cara conseguiu um quarto lá pra mim, eu fiquei no hotel. Ah, que legal. E aí, vendo voltou, o jogo, né, depois. O time voltou, aquela decepção, cara. E no dia seguinte, quando eu fui tomar café da manhã, tava os jogadores, cara. Aquele clima de foi horrível, velório, cara, terrível. Não, porque uma coisa é você, tipo, você perder porque você perdeu no campo, né? Mas aquele time do Fluminense era muito melhor do que o outro. Era o melhor time daquela Libertadores disparado, tinha feito uma bela campanha, tinha perdido na altitude pros caras. Mas chegou no Brasil e não conseguiu fazer. Tinha que fazer. Neves, né, cara? Tinha que fazer 4 gols, tinha que fazer 3 gols de diferença, fez 3-1. Então, e como que você me explica? O Thiago Neves faz aqueles golaços e perde o pênalti, cara. Sim, porque. Então, o lance do Thiago Neves do pênalti é assim. Eu tava lá no Maracanã, né? Quando você vai bater um pênalti, o goleiro tem que ficar embaixo. O cara apita e o goleiro fica ali. E o cara bate e faz. Nesse jogo,
o cara apitou, o Thiago Neves bateu, fez o gol, só que na hora de bater o pênalti, o goleiro saiu para falar com o juiz. Qualquer juiz, juro, do mundo ia falar gol. Você saiu porque quis. Mas não, ele mandou voltar. Exato. E na hora que ele mandou voltar ali, o Conca já tinha perdido um pênalti. Isso. Então, ali já desandou tudo. Então, por isso que eu digo, o jogo não foi só roubado em campo durante a partida, que foi. Teve um pênalti, tem uma foto do Washington sendo puxado, coração valente, agarrado dentro da área. Teve vários lances estranhos. Mas o cara roubou a gente na disputa de pênalti, cara. E é foda. E aquele cara lá, ele era o Héctor Baldassi, lembra até hoje do nome do filho da puta. Ladrão safado, argentino. Eu adoro argentinos, assim, tenho vários amigos, mas esse é um ladrão safado. E ele tava puto, porque o Fluminense tinha iluminado Boca, entendeu? Ganhando na Bomboneira, jogando pra caralho, olé, e o cara tava putaço. E a gente não ia ganhar aquele jogo nunca com aquele juiz em campo, entendeu? Mas tudo bem, faz parte. Então, a minha, como eu te falei, eu sou otimista. A gente vai ganhar a Libertadores esse ano, entendeu? E vamos ganhar o Mundial também. E aí pode me chamar no que vem que a gente vai rir dessa história. Vem. Mas, cara, Conta essa outra história. Esse dia aí foi muito engraçado, né? Porque aí o Renato ali bebendo pra caramba. E meu chefe, ele nem sabia o que era, né, cara? E ele ficou achando estranho, né? Aí eu falei, não, cara, esse cara aí é o treinador do time. Aí expliquei pra ele. Minha outra história aí é a seguinte, cara. 2009, quando vocês foram campeão? Sim. 2009, né? 2009, 2010 fomos campeões brasileiros. Campeão brasileiro. Aí vocês vieram jogar aqui em Campinas contra o Palmeiras, lembra? Que o Palmeiras entregou o jogo pra vocês? Não entregou. Porque o Corinthians tava ali? Não. Mas aí foi o seguinte, cara. Eu tava nessa ainda, no mundo do petróleo e tal, não sei o quê. E eu ia dar um curso no Rio, 7 horas da manhã, na Petrobras, cara. Aí eu falei, cara, eu tinha que ir domingo à noite pro Rio. Não podia ir segunda e tal. Aí cheguei lá no aeroporto, a moça falou assim, cara, não tem voo. Só tem um voo. Aí eu falei, qual? Esse aqui, ó, com a delegação do Fluminense. Eu falei, você tá de brincadeira. Aí eu falei, não, pode me põe aí no voo. Porra, Sérgio. Mas é só a delegação. Eu falei, não tem problema, mano. Vou acontecer o quê? Vai acontecer. Entrou no voo. Era, cara, a delegação do Fluminense inteira. Era o Muricy, né, que era o técnico. Era o Muricy, pois é. Todo mundo. Fred. Aí, o Fred, toda essa galera. Coração Valente. Sim. E o Emerson. Não, o pretinho lá, como que chama? Sassá? Como que chamava aquele... Um atacante lá, pretinho, cara. Como que ele chamava? Não sei, cara. Esqueci o nome dele. Bem, sentei lá no fundo. Quem sentou do meu lado foi o Coração Valente, cara. Nossa, ídolo. E sentou um outro cara, que agora eu não lembro o nome. Eu sentei no meio, o Coração Valente de um lado e esse cara do outro. Só a delegação. Aí foi o avião, né, tá balançando, e eu morro de medo, né? E não sei o que e tal. E o Coração Valente morria de medo de voar, cara. E, cara, vinha uma turbulência, ele se agarrava todo. E aí acho que o cara não sabia se eu era da delegação, se eu era um roupeiro, entendeu? Massagista. Alguma coisa. Ele falou assim, aí, cara, o Coração Valente morre de medo de voar, dando risada. Aí eu falei, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu também não sou muito chegado. Não, eu não falei isso não, olha o que eu falei. Aqui só tem a delegação do Fluminense e eu que sou corintiano. Se esse avião cair, o Corinthians é campeão, né? Porque a gente tava disputando. O Corinthians tava disputando. Então, a gente ia ser campeão, né? Aí o Coração Valente olhou pra mim, cara, não fala um negócio desse pra mim de jeito nenhum, e foi segurando. Aí acabou que não caiu, né? Que eu tô aqui. Mas talvez aí, no universo paralelo tenha caído. E o Corinthians tenha sido campeão. Vai saber. Mas aí veio o mais legal, cara. Pousou no Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense estava no aeroporto pra receber o time. E aí vinha passando, os caras aí, nós vamos ser campeão, não sei o quê, batendo. E eu no você meio. Corintiano ali e no os meio. caras vinham me cumprimentar, cara. É isso aí, nós vamos ser campeão. E cara, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? A vida é muito louca, né? É muito doido, cara. Então eu tenho essas duas histórias aí com o Fluminense que... Muito bom. Vou te contar, cara. Aí o pessoal me esperando. Eu falei, cara, não dá, cara. Eu vim no voo. Pode esquecer, o Corinthians não vai ser campeão, não. Porque vim no voo com os caras. Cara, eu tenho... você sabe que eu fui na Copa do Mundo de 94, né? Eu assisti os 3 últimos jogos e vi o Brasil ser tetracampeão. Lá no estádio, atrás do gol, né? E junto comigo tava um cara que, tipo, não tá mais entre nós, infelizmente, mas era um cara maravilhoso, que era, tipo, líder de torcida organizada do Corinthians. Era o Júnior. E a gente tava assistindo jogos juntos, era um cara de gente boa pra caramba, né? Então eu tenho essa ligação, assim,
de carinho, né? Não digo com o Corinthians, né? Porque, pô, a gente tem a rivalidade, né? Claro, claro. Mas, tipo, eu tenho uma simpatia, assim, por causa desse cara, entendeu? Ele, inclusive, uma vez me deu uma camisa lá da Gaviões, não sei o que. Eu não usei porque eu sou fluminense, mas... Tipo, né? Tenho respeito, assim, por todos os times. Quase todos. Os rivais locais é mais complicado, mas a gente tem, tipo, um carinho, assim, pela história, né, de cada um, assim, Com certeza. que foi construído, assim.